pessoal, sou a professora Amanda, né? Como vocês já sabem, eu estou morrendo de saudade de vocês. E assim, eu vou passar aqui um videozinho bem rapidinho sobre o capítulo que eu pedi para vocês lerem, né? Que foi sobre a sociedade mineradora. Só para esclarecer, né? Vocês fizeram o quê? Leram os apontamentos, fizeram um pequeno resumo, né? Aí agora eu vou explicar e depois eu vou propor uma nova atividade para vocês fazerem isso, certo? Vamos lá. Acompanhando, né, no capítulo 3, da página 55 até 61, certo? Primeiro, vamos lá. Nós já tínhamos estudado um pouco, né, sobre o processo da efetiva colonização no Brasil. A gente viu a atuação dos soldados, né, dos bandeirantes, né, e outras formas também, através da criação de gado e tudo mais. A gente vai focar um pouquinho mais na atuação dos bandeirantes, que como a gente viu, né, tinham as entradas, né, e as bandeiras. E entre elas, né, tinha essa função de quê? De buscar o ouro, né, o tão sonhado, né, ouro. E aí esses bandeirantes até então procurando, não tinham achado, mas aí quando eles foram, né, adentrando mais no território brasileiro, na região ali onde a gente conhece como Minas Gerais, né, no centro-oeste brasileiro, sudeste, centro-oeste, né, a gente vai ver que eles vão encontrar lá o ouro, certo? O que vai acontecer ao momento que eles vão encontrar esse ouro? Claro que até então era o que a colônia portuguesa, a metrópole portuguesa mais queria, né, que era achar esse ouro. E aí quando eles encontram, muitas pessoas vão se interessar em ir para a região para explorar essa matéria-prima, né? O que vai acontecer lá então? Um aumento populacional, né, vai vir de tudo que é lugar, não só daqui do Brasil, como também de Portugal, vindo de Portugal para cá, né, e de várias regiões do Brasil. Como as pessoas estavam muito gananciosas, querendo encontrar esse ouro, né, ninguém necessariamente se preocupou inicialmente com a questão da subsistência, com o que eu vou comer, né, onde morar, aquela coisa toda. Então, assim, inicialmente passou por um processo de crises, né, crise de fome, inclusive, né, algumas coisas. E aí depois foi que eles foram se preocupando em fazer uma economia de subsistência, né, plantando principalmente o milho e extraindo as raízes, né, um pouco daquela alimentação que a gente também falou um pouco nas aulas passadas, certo? E aí, qual vai ser a mão de obra utilizada para a exploração desse ouro? A mão de obra escrava, né? Então, a gente já viu também que os bandeirantes, eles faziam essas caças dos escravos e dos índios, né, como a gente viu, mas aí nesse processo eles vão começar utilizando a mão de obra escrava para a exploração desse ouro, certo? Quando vocês leram, né, o capítulo 3, assim, eu estou acreditando que vocês tenham lido, vocês viram duas guerras, né? Aliás, uma guerra e uma revolta, né? A Guerra dos Emboabas, que foi a Guerra dos Emboabas, nada mais nada menos foi por questão de conflito de interesse local. Os paulistas, né, que eram os bandeirantes que lá chegaram, eles acharam que como eles chegaram primeiro e acharam ouro, eles tinham prioridade nessa exploração. E aí eles queriam o quê? A exclusividade da exploração do ouro. Mas aí não foi bem assim que aconteceu. Por quê? Porque os estrangeiros, né, como não tinham como ter esse controle, né, sobre quem ia explorar, então acabou que a Guerra dos Emboabas, por mais que teve os conflitos e tudo, ela não foi favorável aos paulistas, né? Ela acabou permitindo a entrada de outras pessoas, mas uma forma da coroa portuguesa encontrar um meio de fiscalizar, né, quem achasse esse ouro foi aumentando uma fiscalização e fazendo a construção de vilas, porque aí ia ter um controle mais, né, localizado e pormenorizado, né? E por vila vai ter uma fiscalização maior. Quais foram esses meios também de fiscalização que foi construído? A Intendência das Minas. Qual era a intenção da Intendência das Minas? Era explorar o ouro, cobrar impostos e julgar os crimes que aconteciam no local. Então o intendente ele tinha muito poder local, né, aqui no Brasil. E aí dentro dessas formas de cobrar os impostos, o imposto mais conhecido foi chamado o quinto, né, que era 20% do ouro que era achado, explorado, né, por essa pessoa que estava aí, seja um intendente ou seja um contratador, depende aí da pessoa que encontrava esse ouro. Gente, tem um termo muito interessante que a gente usa até hoje, né, que é o quinto dos infernos, né, quando a gente fala assim, quando a pessoa quer que a gente quer que essa pessoa vá para bem longe da gente, por mais que nessa época
não dá, né? Porque tem que ficar todo mundo junto, mas a gente está de saco cheio já daquela pessoa nessa pandemia, todo mundo dentro de casa, você está de saco cheio, vai perturbar outro, vai pro quinto dos infernos, né? Essa expressão quinto dos infernos, né, ela vem de origem do próprio quinto, que é esse imposto cobrado, né, em cima da exploração do ouro. Só que esse termo ele foi criado em Portugal, né? Eles não estavam necessariamente reclamando do quinto, que era o imposto. Na verdade, o inferno era o Brasil. Então, eles estavam se referindo ao quinto que vinha dos infernos, quer dizer, o quinto, que era o ouro que chegava lá, que vinha da colônia portuguesa, que era o Brasil, né? E aí, beleza. Aí, outra forma também, né, para extrair esse quinto, porque o que acontecia? Por mais que houvesse essa fiscalização, por mais que houvesse essa exigência de ao encontrar o ouro, né, fosse cobrado os 20% e tudo mais, acontecia muito contrabando. As pessoas simplesmente não queriam, né, mostrar tudo que tinham explorado, tal, até porque eles queriam, né, achavam injusto os impostos e não queriam pagar. Então eles contrabandeavam ouro de tudo que é jeito que a gente não imaginava, né, dentro dos sapatos, por debaixo de alguns cabelos, né? Às vezes até alguns escravos, né? Alguns senhores mandavam os escravos engolirem as pepitas de ouro, né? Depois vocês entenderam, né, como é que vai sair. Pois é, aí o que acontece? Então essas formas eram os meios de contrabando de ouro. E entre elas vem uma outra expressão também criada nessa época, que é a expressão santo do pau oco. O que é a expressão santo do pau oco? Né? Como é que a gente diz? Quando a pessoa quer, a gente chama a pessoa de santa de pau oco, a gente quer dizer o quê? Que ela é, aparentemente parece uma santa, mas ela não é, né? Ela só tem a aparência de santa. Era isso mesmo que acontecia. Os santos do pau oco nada mais era do que os próprios santos, né? Oco por dentro, e aí eles colocavam o ouro dentro do santo para passar da fiscalização. Uma fiscalização era feita nas estradas, né? Geralmente nas estradas. E aí as pessoas, né, levavam os santos e ninguém ficava fiscalizando o que teria dentro de um santo. Então por isso ficou até mais fácil comercializar, certo? E aí, por conta dessas fiscalizações, desses impostos e tudo mais, né, como estava tendo muito contrabando, foi criada as chamadas casas de fundição. As casas de fundição, ela não só foi criada a casa de fundição em si, como foi criado um determinado decreto que dizia o seguinte: olha, o ouro, o único ouro que ia valer, né, que ia ter validade, era o ouro que passasse pela casa de fundição. Essa casa de fundição, ela funcionava para quê? Para que o ouro fosse fundido, passar, né, todo o ouro que a pessoa conseguia adquirir em determinada mina, ela levava para essa casa de fundição. Na casa de fundição, eles faziam todo o processo de fundir o ouro em barras, né, selavam esse ouro e eles já tiravam desse processo o chamado o quinto, quer dizer, 20% do ouro já ficava na casa de fundição enviado para a coroa portuguesa. E aí, o que aconteceu? A revolta do Filipe Santos, ou revolta de Vila Rica, né, que é a mesma revolta, ela foi justamente contra a construção das casas de fundição. Eles conseguiram o que eles queriam? Claro que não, né, porque estávamos falando de ouro e a coroa portuguesa, mais do que nunca, queria muito encontrar, né, essa matéria-prima e aí não ia jamais deixar passar a casa de fundição, né. Então, o que aconteceu então com essas posta-revolta? E assim, antes disso, o que eles queriam além disso, né? Eles eram contra as casas de fundição, como já falei, e eles também queriam reduzir os preços dos alimentos, porque vejam só, os impostos não era só em cima do ouro. Os impostos eles estavam sendo excessivos em toda e qualquer mercadoria que circulava na região. Então estava muito difícil viver naquela região, né? A gente chama de Minas Gerais, Vila Rica, né? E várias outras vilas que vão estar lá, que vão estar presentes naquela região, certo? E o que vai acontecer com o Filipe dos Santos, que é até então esse líder? Ele foi esquartejado, né? Depois foi... E a vila onde ele habitava foi incendiada, certo? Então, depois disso, que já foi uma forma também de deixar bem claro o recado, né? Dizer assim, olha, né, quem atrapalhar, né, nesse processo aqui, claro que vai ser punido de forma bastante severa, né? E isso não vai só acontecer com o Filipe dos Santos, como depois, que a gente vai estudar, cenas dos nossos próximos capítulos, com a Conjuração Mineira, né? A gente vai ver
com o Tiradentes, né? A gente vai ver também como é que foi esse processo, porque também deu-se início por causa da cobrança dos impostos, né? Eles iam partir do dia da cobrança dos impostos para poder partir a tão chamada Revolta de Minas Gerais, né? Que Revolta da Mineira, Revolução Mineira, Comunização Mineira, né? Só que não chegou a acontecer porque eles foram presos antes mesmo de acontecer o fato, certo? Outro fator interessante que é colocado no livro de vocês é que, além da cidade que era explorado o ouro, tinham também os diamantes. Olha que coisa maravilhosa, né? Por isso que na própria região de Minas Gerais a gente vai ter muitas cidades com nome, né? Por exemplo, Vila Rica é um nome, né? Que tem relacionado com ouro, né? O próprio nome Minas Gerais e aqui a cidade Diamantina, né? Ouro Preto e várias outras também vão ser, né, ter essas denominações. A cidade diamantina, né, vai ter um fato curioso lá, por isso que foi colocado no livro, né, que além da questão de terem criado a intendência das minas, foi também criada a intendência dos diamantes e tinha os chamados contratadores, que eram pessoas que podiam extrair esses diamantes, né, eles tinham assim, essa liberdade de extrair o diamante, claro, obviamente, cedendo parte dos impostos para a coroa portuguesa, né, e entre esses contratadores que foram lá na cidade diamantina foi João Fernandes de Oliveira, que se apaixonou por uma escrava chamada Chica da Silva. É assim, uma história realmente de novela, tanto é que, né, deu-se uma novela, Chica da Silva, que no Brasil já foi gravado, né? E é muito interessante a vida dela, porque ela era uma escrava e se casou com um contratador, e isso, imagina só na época, né? Imagina a revolta, as pessoas, assim, não ficava a cabeça das pessoas entender que um contratador, um cara rico, né, assim, uma posição social no topo, né, se casar com uma escrava. Claro que ela, né, teve que deixar de ser escrava, né, e tudo mais, mas ao fato dela deixar de ser escrava, ela não deixou, né, de ter ainda a própria prática, cultura da escravidão. A própria Chica da Silva, depois ela também vai ter os seus escravos. E aí é muita coisa interessante que vai ser a atividade de casa que a gente vai passar aí para vocês fazerem aí em casa, certo? E outro sujeito, né, outro sujeito histórico muito importante nessa época foi o Aleijadinho, né, o Antônio Francisco Lisboa. Quem foi Aleijadinho? Por que esse nome Aleijadinho? Ele foi um grande artista plástico, a gente chama de ele é do que a gente chama da tradição barroca no Brasil, né? E ele vai ser filho de uma escrava com português, né? Então ele era um mestiço, né? E aí ele tem uma vida muito difícil, porque ele vai ter uma doença que vai aos poucos vai se agravando e vai dificultando os movimentos do corpo dele, e isso não impede ele de seguir ainda a carreira artística. Aí o que eu vou propor para vocês, certo? A gente vai fazer uma atividade de pesquisa sobre a Chica da Silva e a Aleijadinho, que são dois personagens históricos assim, muito importantes até para a gente entender a questão racial, né, étnica e racial aqui no Brasil, a cultura, né, como é que eram tratados naquela época, né, se eles tinham, por serem artistas, ou por estar numa posição social, no caso da Chica da Silva rica, se só isso, né, já tira dela o elemento da cor, né, e o preconceito que é carregado por todo esse processo, né? Então a gente vai fazer essa reflexão, vou já passar a atividade.